Professor Rui, primeiramente a gente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite para esse bate-papo e compartilhar essa longa experiência aí na área de educação, como apaixonado pela área de educação que você é. Então, eu acho legal esse bate-papo que vai ser informal, mas que com certeza vai gerar bastante valor para os gestores da área de educação. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você, Micali. Muita honra aí de poder estar conversando com vocês. Gosto muito do time, né? Conhecemos bem o produto. Ele já está atingindo um nível de maturidade bacana aqui, o produto de BI, né? Então vamos poder fazer um trabalho bom. Legal. Rui, para iniciar, você poderia contar um pouquinho da trajetória? Você é fundador, né, do ENIAC. Você poderia contar um pouquinho da trajetória do grupo, que já tem mais de 3 décadas, né, no mercado? Nossa, e é bastante, já está bastante consolidado aí. Eu sou professor há 44 anos, né, iniciei cedo, com 18 anos já estava dando aula. Eu tenho 35 anos que eu faço um trabalho, vai fazer 36 agora, de educador, de empresário, né, eu sou proprietário, fui proprietário, hoje eu sou CEO, né, da empresa, do grupo, e eu estou muito, nesse período todo, a minha marca principal foi a de inovação, né? A gente começou desde cedo trabalhando com cursos técnicos de processamento de dados na época, né, que é no informática, né? E naquela época a gente já era visto como doido, né? Ensinar o pessoal a trabalhar com microinformática e fazer toda a revolução. Então a gente tem participado da revolução, né? Dessa revolução toda digital há muito tempo. A gente inova bastante, a gente erra bastante, né? Mas a gente procura fazer a diferença. Estou muito feliz de me manter nessa área há tanto tempo e ainda tem gás para segurar aí a segunda geração, que já está assim, sendo preparada no ENIAC para assumir, né? Então, estou fazendo todo um trabalho bacana, estou muito orgulhoso de poder trabalhar pela educação em todos os níveis. Legal. Rui, a gente tem visto que já teve momentos menos complicados, né, na área de gestão do que os atuais. Porque na educação, principalmente, né, cara? Meu Deus. Na área de educação, a gente tem assistido a concentração do mercado em grandes grupos. Então, M&A está em vento e popa, as fusões e aquisições aconteceram de uma forma bastante acelerada. Então, tem os grandes grupos que atuam em escala, tem uma economia de escala bastante forte e poder econômico muito grande. Também a gente tem assistido, não só pelo momento de singularidade, pela pandemia, a educação ser totalmente apoiada em tecnologia atualmente. Não é mais um diferencial, mas uma necessidade, né? O relacionamento, principalmente relacionamento com o aluno agora, de forma não presencial. Então, as empresas de educação têm que ser uma empresa apoiada em tecnologia fortemente. E só para citar mais um item, a gente poderia citar outros, é um panorama econômico bastante desafiador também, pela pandemia, pelos fechamentos, né? Então, como que você está enxergando o atual cenário dos gestores de instituição de ensino? Opa, uma boa pergunta essa, né? Pena que você só me deu 10 minutos, mas não, dá para falar até o cronometrando no domingo. É muito interessante. Eu vou fazer aqui algumas observações que eu acho importante. Primeiro, todo esse desenvolvimento no mercado, né, nos últimos 20 anos, né, a partir de 2004, com a primeira aquisição grande feita de IES, né, de Instituição de Ensino Superior. Eu te digo que o ENIAC sempre fez um trabalho muito voltado e antecipando o que seria essa transformação, né? A gente esperava de tudo nesse momento, né? Então, nós fizemos trabalhos muito interessantes
A partir de 2012, nós começamos a fazer a preparação da empresa, né, toda, com essa parte de compliance, nos tornamos uma sociedade anônima, né, já preparados até para entrar na Bolsa, se for necessário, né, entendendo que o processo de transformação ia ser muito grande e acabar se concentrando em pequenos grupos, né, e a gente se preparou também para, no melhor momento, poder até ser vendido, né, também. A gente se organizou para poder ter uma opção de saída até. E o que acabou acontecendo é que, durante esse período todo, a gente foi assediado pelos grandes em educação, mas a gente resolveu permanecer, né, graças a Deus, resolvemos permanecer, porque o amor pela educação supera os milhares e milhares de reais, né, envolvidos. Então, a gente está na área aqui, está trabalhando bastante. O que acabou acontecendo é que as grandes corporações agora também estão tendo um prejuízo absurdo, né, foi publicado nos últimos tempos agora. Elas não só transformaram o sistema todo, como eu poderia dizer, danaram o sistema, né? Com a competição, baixando muito preço, competição muito baseada no poder econômico, né? Então, hoje, é uma loucura, cara. Está muito caro para você botar um aluno para dentro, né? E está muito difícil de você manter o aluno lá dentro. Tanto o aluno que você já tem, como o aluno novo, né? Então, nesse momento de transformação total, digital e tudo, tem uma das coisas mais importantes é a gestão da permanência do aluno, né? E do sucesso do aluno, porque se a gente não entregar um cara para o mercado, que ele efetivamente se dê bem, o cara ninguém mais vai investir em educação, em faculdade, ficar 4, 5 anos se formando, se ele não se der muito bem no mercado, logo quando entra, quer dizer, não tem mais aquilo assim, depois de formado, então, você vai fazer estágio e aí você vai se dar bem. Não, não, não. O cara tem que, né, a gente que atende classe CD, né, então a gente tem que fazer um trabalho muito forte nesse nível. Então, a gestão da permanência, a transformação digital, o sucesso do aluno foram os pontos que mais me impressionaram e me motivaram a, de novo, trabalhar com dados uniformizados, entregues para alta direção, para coordenação e principalmente para os times. Hoje, você fala em transformação digital, mas a maior transformação que está ocorrendo é na gestão. Hoje a gestão tem que ser por resultado, e a gestão por resultado não pode estar ligada a um CEO só, a um coordenador da área, ele tem que estar envolvendo a equipe inteira, né? Esse instrumento, o BA2Edu, permite fazer isso de uma forma muito bacana. É difícil a instalação, tudo, mas permite, né? Fora isso, tem a questão econômica. A gente nunca teve tanto problema econômico no Brasil como a gente está tendo agora, depois da Covid, desde o ano passado, né? E a tendência tem sido de piora, né? Até agora, graças a Deus, a vacinação tá andando, mas a gente está passando por um momento muito difícil nesses 2, 3 anos, né? Eu entendo que até 2022 vai ser bastante difícil. E se aí você financeiramente não tiver muito bem organizado, com os dados na mão, acompanhando tudo, no momento de queda desse, você corre o risco de problema financeiro e não voltar mais, né? Porque quando você está com problema financeiro, esse é o único problema, né? Fica difícil falar de qualidade, de qualquer outra coisa, né? Quando você está com a encrenca financeira, porque você vai ficar trabalhando com os fornecedores, vai ficar com dificuldade de cobrança dos alunos, etc. Tudo isso está acontecendo, mas como a gente tem esse centro de inteligência, o centro de inteligência está ajudando a gente a antecipar os problemas, a perceber que a encrenca já está encaminhada, né? Então você tem tempo de agir, né? É um mercado muito difícil, muito, muito mesmo, Ricardo. Você também tem uma experiência na área tremenda, já foi CEO também, reitor.
Então, é um momento assim para a gente se juntar mesmo e poder fazer um trabalho bacana, né? Rui, você falou uma palavra-chave aí, que é o centro de inteligência, né? Eu acompanho a ENIAC faz tempo, não é só de agora estou mais junto de vocês, acompanhando, mas sempre admirei, sempre achei que o slogan que vocês usavam, até que dá nome ao grupo Centro de Excelência, fazia jus ao que vocês eram mesmo. E eu tenho visto iniciativa do tipo Wi-Fi, drive-thru, algumas inovações, então vocês estão sempre inovando, sempre preocupados. Mas, de fato, se o dinheiro não está em caixa, se o dinheiro você não está equilibrado, o resto passa a não fazer tanto sentido, né? É verdade. Mas eu tenho certeza que vocês tiveram outras experiências na tentativa de implantar um centro de inteligência ao longo desses 30 anos. Como foi essa experiência de implantação de BI ou de Business Analytics, como a gente tem usado atualmente? Como foram essas experiências? Você tem alguns pontos para destacar para se ter sucesso na implantação? Eu tenho vários pontos, né? Eu tenho, na época, logo no início do ENIAC, que a gente, graças a Deus, a gente já fazia transformação digital. Nós tínhamos um sistema em COBOL que fazia toda a gestão financeira da escola, né? Financeira na parte de alunos, né? E dos planos de pagamento, da cobrança, etc. E também toda a gestão pedagógica no computador, né? Isso foi uma das coisas muito inovadoras que a gente desenvolveu. Chegamos a ter uma prestadora de serviço, com mais de 60 escolas implantadas e tudo. E naquela época era tudo muito mais simples, né? A gente já trabalhava com o conceito de TI, tudo, não se falava ainda em Business Intelligence, mas chegou um momento que a escola cresceu. Eu tinha, pra você ter uma ideia, eu tinha 12 funcionários, 15 professores e eu, e nós tocávamos mais de 1.000 alunos, né? Era uma loucura, loucura máxima, era uma delícia, né? Dava 70 aulas por semana, aquela loucura toda. Um momento que eu falo assim, cara, com toda essa expertise que a gente tem de usar o computador, de fazer tudo, eu não tenho um processo, o aluno me incomoda muito ter que pegar a pasta do aluno para ver a nota dele, boletim, etc. Depois pegar a pasta financeira para entender como é que ele está financeiramente. Depois pegar a pasta de ocorrências disciplinares para ver qual é a do cara, né? Se ele é um aluno que está lá, que não está. Então, eram 3 pastas que vinham para cada atendimento que eu fazia. Então, o primeiro BI que a gente desenvolveu foi trabalhar com a molecada da TI, que eram alunos que a gente formava mesmo, e a gente aproveitava a moçada, nós temos isso, esse sistema dual existe no ENIAC desde sempre. E eu cheguei e falei assim, não, eu quero um negócio que o aluno põe o código dele, o RA, e aí tem 5 coisas lá. Então, aparece a frequência dele, a nota dele, as ocorrências, e a parte financeira só vai aparecer para mim, né? Ou se o cara for maior de idade, aparece para ele também, que tinha muito aluno maior de idade naquela época, né? Então a gente acabou de construir o primeiro sistema, chamava Terminal do Aluno. Então o aluno entrava lá, ele não perguntava mais nada para a gente. Eu botei bem na entrada lá um computador, ele entrava lá, pegava os dados e tal. Na hora que eu fazia o atendimento, eu punha o código do cara, tinha tudo ali. Já mandava ele embora, porque você é vagabundo, você é isso, é aquilo. Você tá mal, vai encher meu saco aqui, vai estudar e tal. Naquela época era assim. E isso eu entendi. Então, foi uma época que a gente teve um ganho muito grande. A gente saiu, né? A gente teve um impulso muito grande, né? Tá certo? Isso eu estou falando dos final dos anos 80, 89, esse negócio aí, né? 90. A partir de 93, 94, a gente enlouqueceu e assumiu trabalhar com a experiência de células da qualidade total, né? Sim. E fizemos a implantação do sistema de qualidade total no ENIAC. Foi uma cura máxima, um momento que a gente cresceu muito, criamos as células, os professores resolviam tudo, faziam tudo. Então, mais ainda nesse momento, a gente tinha que se apoiar em dados, porque se o professor
era o líder daquela célula, do primeiro colegial. E ele coordenava outros professores, e ele não podia ficar caçando informação, ele tinha que ter todas as informações na mão, né? Que eram as informações pedagógicas do aluno, de sistema, de projeto que ele tinha feito, de estágio. Então, a gente foi informatizando todas essas coisas, né? Enquanto a gente era dono do sistema, né? Quando teve aquela crise enorme lá, aquela mentira que ia acabar o mundo no ano 2000 e a informática ia se desorganizar e tudo, a gente descontinuou o nosso sistema e aí a gente começou a ter muito problema de informação, muito, porque a gente caiu nos sistemas que tinham na época, nesses que até hoje tem, e sinceramente, você sabe, né, depois da simplificação que tinha no COBOL, na programação anterior, com a vinda do Windows, facilitou a vida de todo mundo, mas complicou demais, porque se começou a falar em filtro, em usuário, o relatório que era bom, você não tinha mais. Aqueles 25 relatórios que resolviam tudo, até hoje tem escola que não tem os 25 relatórios que resolvem tudo, né? Tá? Fica dependente de usuário e tudo. E chegou um outro momento que a gente teve uma dificuldade, quando a gente resolveu trabalhar além da ISO, né, a gente fazendo trabalho de triple bottom line, esse ESG que tem hoje, a gente foi prematuro, a gente começou a trabalhar com isso em 2004, 2005, né, do environment, do respeito ao meio ambiente, de trabalhar pelo social, né, e fazer todo um trabalho de governança corporativa e de regulação financeira dentro da empresa. A gente começou a trabalhar firme nisso, eu falei, não, agora eu preciso de indicadores também, preciso de um sistema de indicadores. Aí fomos atrás, não tinha nenhum sistema voltado para a educação, tinha um lá que tinha uma experiência na PUC do Rio Grande do Sul, a gente foi visitar a PUC do Rio Grande do Sul, entendemos como foi feito o trabalho. E a gente implantou, fizemos uma implantação. Eu percebi que não tinha, que o pessoal que estava formado e me acompanhava não tinha capacidade técnica para fazer o acompanhamento dos índices. Então, eu formei um time de trainees, molecada de 19, 20 anos, que tinha lá no LINHAC, que estava ajudando na transformação digital também, e a gente montou um time, né, que é o time dos sonhos. As pessoas hoje uma está nos Estados Unidos, outra está na França, eu formei uma das melhores fornadas de profissionais no ENIAC. E a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, mas também que se perdeu depois, acabou se perdendo por conta da dificuldade de você manter uma organização inovadora, com a sua gestão também de forma inovadora. Tem hora que você, principalmente ENIAC, começa a inovar tanto que você só traz problema. Quem está administrando não entende mais nada, fala, antes funcionava assim, agora está funcionando assim. Não, mas vai ser muito melhor, a gente já implantava tudo que era lugar. Moral da história, não é biscoito, não é fácil implantar um sistema de indicadores, né? E a gente teve várias experiências, algumas tiveram sucesso, e tem uma questão que não adianta nada implantar um sistema desse se você também não fizer um trabalho forte na sua gestão para poder trabalhar com gestão por resultados, uma gestão enxuta, lean, né? Hoje não dá para ter aquele monte de gente cuidando de pedacinho, né? A gente tem que ter poucos profissionais bem remunerados, de alta capacidade, que toquem a coisa e que estejam sobre um mesmo centro de inteligência. Aí você consegue montar uma equipe de alta performance para segurar o tranco que o mundo está nos mostrando hoje, que não dá mais para gerir como você geria antes, né, as coisas. Então, não sei se eu estendi muito, desculpa, não, falo muito. Perfeito, foi bem legal, eu não conhecia boa parte de tudo que você falou, inclusive dessa implementação aí em COBOL e com criação até de informações gerenciais. Nunca. Bem legal esse teu relato. Bom, Rui, mas então, com toda essa experiência, desde tendo equipe, desenvolvimento próprio,
até tendo implantado sistemas de mercado, de BI, por que a vossa opção pelo BA2Edu? O que levou o grupo a decidir pelo BA2Edu? Olha, apesar da gente ter feito sempre esse trabalho, né, a empresa tem fases, ela é viva, né? Então tem momento em que você consegue fazer a gestão para o resultado, a gestão moderna, tudo, e tem momento que cai, que muda, né? Você dá 5 passos para frente, 2, 3 para trás, né? É natural, a onda, depois o refluxo e tal. E a gente estava vivendo um momento de refluxo muito grande, onde eu me via de novo naquela situação de liderança, de ter que pedir informação para os outros, e não ter informação no meu micro, né, de pau, né, não ter informação no ato. Que a maior parte das escolas funciona assim, né? Os próprios profissionais que trabalham nas escolas sabem que ele vai ter valor se o dado depender dele. Então, aí você tem uma tempestade perfeita, né, para você não ficar com dado nenhum. Tem aquela insegurança na hora de levantar os dados. Então vem um coordenador falar que está uma maravilha tudo, que a gestão de permanência está ótima, porque ninguém no curso dele pediu cancelamento e tal. Vem um outro dizer que aquilo não é verdade, porque afinal ele pegou de um outro lado os dados e apareceu isso, apareceu aquilo. E aí você fica com um puta time de alta administração, pessoas inteligentíssimas buscando dado, depois tentando manipular dado, disputando pela informação, que a minha é a mais correta, e você que está precisando gerir, você fica no meio daquela confusão, né, tá? Então, a gente estava num momento desse, de novo, né, de uma caída, e aí a gente foi procurar mercado. Está cheio de BI no mercado. Já tem BI de graça. Você vai lá e planta e começa a fazer. Só que você precisa ter uma puta equipe de TI, você precisa ter gente que queira organizar os dados, né? E então a gente foi mais fundo entender quem na área de educação tinha esse programa. E graças a Deus encontramos vocês aí, a BA2Edu, né, que não só tem o programa, como tem conhecimento da área, já foi gestor, tem sistema, já montou sistema, quer dizer, é um time assim muito bem, é um time bom, né? Então dá para conversar, dá para tirar dúvida, e são pessoas assim muito legais porque elas vão junto, né? Elas vão junto, montando, independente das fraquezas e das forças que você tem dentro da tua área organizacional, eles vão para frente, né? Procuram ajudar, implantar. Também não é fácil, né? Mesmo essa implantação. Tem que ter uma vontade da alta direção tremenda e tem que ter um trabalho eu acho que até que é uma parte um pouco falha, né? Eu tenho falado bastante para você isso, que a gente deveria ter algumas pessoas especializadas em fazer com que os coordenadores entendessem, contrata o BA2Edu, contrata uma empresa para assessoria, para te ajudar, que tenha experiência nisso, para ajudar a implantar também a gestão para o resultado, né? Se você é mantenedor e está sem dado, primeiro contrata a BA2Edu e põe os dados na tua frente, porque se você não tiver data drive, você não vai dirigir nada, né? Você não tem visão, você vai trabalhar de uma forma muito, muito ruim, ainda mais na crise. Esses são os toques que eu dou. Tá? Legal. Ô Rui, e a gente já avançou bastante com o BA2Edu dentro da instituição. A gente tem atingido não só o nível estratégico, com prospecção de novos negócios, mas também o nível gerencial, o nível operacional. Então, a gente está nesses 3 níveis, a operação também está usando. Todos os dados, de fato, estão indo para o BA2Edu, estão centralizados no BA2Edu, e de lá as informações estão indo para gestão estratégica, coordenação e operação. Você tem algum destaque, alguma coisa, alguma área, algum setor que você destacaria
da utilização que realmente gerou valor para o ENIAC? Eu acho assim que os indicadores financeiros são mais simples de você levantar, né? Indicadores de qualidade também institucional são mais simples, né? Tem acesso e tal. Normalmente você consegue, se você tem um bom sistema, você consegue fazer isso, se é organizadinho, você consegue ter. Mas essa parte, eu tenho ouvido há 4 anos muita gente falar da gestão da permanência com inteligência artificial, sendo a sacada, né, para resolver os problemas das faculdades. Eu vou voltar a falar aqui do nosso modelo de educação superior no Brasil particular. É muito ruim, a gente perde de 20% a 25% dos alunos, ou seja, de 1/5 a 1/4 dos alunos, ou seja, de cada 4 alunos, 1 vai embora. E, cara, isso, simplesmente o aluno evade, né? Tem muitas vezes a escola só vai perceber isso na renovação. Na hora que ela estiver renovando as matrículas, que ela vai tá achando que aquele cara é um possível renovado, não é, ele já sumiu, nem apareceu, etc. Então, uma das partes que eu achei mais bem feita é a gestão da permanência do aluno, né? Que vocês conseguiram trazer as informações acadêmicas do aluno, se ele fez, se ele não fez, que nota ele teve, etc. Se ele está dentro do prazo de entregar aquilo ou não. O percurso do aluno dentro do portal, isso é uma das coisas hoje que não dá para a gente só pensar no resultado do aluno quando ele termina a avaliação dele. A gente tem que acompanhar isso, porque o aluno evade se ele começar a não ir bem, se ele começar a faltar, né? Então, todos esses pontos principais, aliados ao financeiro, vocês conseguiram organizar num único dashboard. E com uma possibilidade de você fazer peso em relação a isso, né? Então, hoje, antigamente, até pouco tempo, passava o semestre inteiro e a gente ia perceber na hora que estava olhando as notas dos alunos que tinha um monte de desistente. Hoje, dá para prever que se eu não fizer nada, a minha desistência está crescendo de forma exponencial, né? A desistência, cancelamento, tudo, né? E dá para, pela classificação que o BA traz, na gestão da permanência, ela está ligada ao sucesso do aluno também, eu consigo antecipar o cara que está com problema financeiro, e o pior de todos, aquele que está com financeiro e pedagógico, acadêmico também com problema, porque se já evadiu, você só está contando com ele por puro desconhecimento. Sem dúvida. Tá? Então, esse ponto, eu acho esse é o ponto mais bacana. E eu vou te falar, eu tenho ouvido colegas, empresas, sistemas internacionais falando que a gestão da permanência e tal, que dá para pôr a inteligência artificial e tal, mas nunca vi nada pronto. E está radicalmente mudando a relação dos nossos coordenadores, do nosso pessoal administrativo com o negócio. Não dá mais para eles falarem, não, tá legal. Não tá legal. Olha aí quantos caras. Você tem 1.000 alunos, tem 250 aí estão com problema de chance de desistir grande. Você já perdeu 100. Olha que bacana. Eu não sei se dá, mas eu fiz uma conversa quando eu era o líder único, com um monte de gente, pouca gente me ajudando. Depois, quando a gente conseguiu fazer um crescimento na escola, quando a gente fez a liderança por células, né? Trouxemos mais líderes e cada um cuidava dessa célula. Depois, toda a questão da qualidade, toda a questão do mercado e tal. Hoje, nós estamos fazendo uma coisa muito interessante que a gente foi entender que estava acontecendo na escola, que a gente tem colégio e tem faculdade. O colégio, nos anos áureos da faculdade, praticamente não entregava resultado nenhum, era pré-falimentar. Hoje, o colégio é quem está ajudando a gente a tocar o grupo inteiro. E a gente foi olhar a prática no colégio, é uma prática de gestão por célula, né? Os professores estão juntos, é uma moçada nova, tal, fazendo a revolução lá dentro. Então, olha que interessante. O BA2Edu está permitindo que a gente, de novo, vá para uma experiência mais moderna, enxuta, né, que a gente chama de Lean, um ENIAC Lean, onde
quem está operando efetivamente, quem está dando aula, quem está em contato com o aluno, está ligando para ele, etc., tem todos os dados à disposição. E isto é a mágica de gestão. Não adianta, claro, que a alta direção tem que ter visão, estratégia, tudo, que a média gerência, que está fadada a não existir mais no Lean, né? No Lean você precisa ter operadores muito inteligentes, professores inteligentes e uma diretoria que dá back para o pessoal poder agir, né? Então, nós estamos muito felizes porque a gente está vendo essa possibilidade agora que se abre, principalmente no momento em que o ENIAC está fazendo uma sucessão de geração, abre-se uma oportunidade da gente cavocar mais 35 anos aí, né? 36 anos aí, né? De história para a gente continuar fazendo o que a gente é apaixonado, o que a gente gosta e o que a comunidade reconhece, que é procurar fazer o melhor para ajudar as pessoas a se darem bem na vida, né? Capacitando elas, fazendo elas progredirem, né? Tá? Então, essa é a boa notícia, que eu tô bastante feliz. Legal. Ô Rui, sobre gestão de permanência, só tentando contribuir para o que você está falando, a gente costuma utilizar 3 estratégias. A primeira é, de fato, utilizando computação cognitiva, IA. Para o pessoal entender, eu costumo dar o exemplo do Walmart, que passou a colocar a fralda do lado da cerveja, que é o exemplo clássico da descoberta de conhecimento no banco de dados, que pais solteiros que iam comprar fralda, né? Pai recém, também compravam cerveja. Então, colocando no lado do outro, passaram a vender praticamente 25% mais só de conhecimento de dado. 25% a mais de cerveja. Isso foi uma descoberta de conhecimento. A gente usa o mesmo conceito para gestão de permanência. Acontece que nesse momento de singularidade, porque você precisa conhecer o histórico, para você poder fazer uma análise baseada em IA, você precisa de uma boa massa de dados, e essa massa de dados precisa ser representativa para o momento atual. Com a singularidade que ocorreu devido ao lockdown, pandemia, o nome que se quiser dar, o histórico não faz mais tanto sentido. O que a gente vinha aplicando com bastante sucesso, que era aquela análise preditiva, a gente está voltando a utilizar, mas os algoritmos descritivos, isso é, que descrevem, tentam antecipar, mas baseado em dados mais atuais, passaram a fazer mais sentido. Então, foi o que a gente chamou de gestão de risco, que você descreveu tão bem. Na gestão de risco, então a gente tem levado em conta a parte acadêmica, como você disse, a parte de engajamento, inclusive capturando as aulas síncronas. Eu estou usando Zoom, estou usando Webex, estou usando, Google para minhas aulas síncronas. A gente também traz a informação de participação, além da árvore de navegação do aluno no ambiente virtual de aprendizagem, de participação em atividades. Então, além dos dados acadêmicos, engajamento, os dados financeiros e o desempenho do aluno. Além disso, o que a gente também acha bastante interessante é o NPS. Então, o Net Promoter Score, como é que está o aluno, o grau de satisfação daquele aluno, é um componente bastante importante, e o índice de empregabilidade. Então, no próprio ENIAC, a gente está prevendo, como você sabe, pelas reuniões mais recentes, a gente vai entrar com esses 2 parâmetros adicionais a partir do mês que vem, que é o NPS e o indicador de empregabilidade. Empregabilidade, que vocês mapeiam tão bem, né? Porque para o ENIAC é bastante importante a empregabilidade do aluno. E para os alunos que escaparam, vamos falar assim, do preditivo, escaparam de gestão de risco, a gente tenta, no momento que o aluno solicita
um trancamento, um cancelamento, dá informações suficientes para o setor de gestão de permanência ou para o coordenador, ou seja lá quem for o responsável, agir rapidamente para aqueles que acabaram de tomar a decisão. Também, então, a peneira vai passando pelas peneiras até, se escapou de todas, entrar nessa. Então, é só para dar um panorama como a gente vem atuado na parte de gestão de permanência. Eu queria aqui colaborar, porque o que eu acho mais bacana assim, porque no dashboard, vocês imaginam lá, tem o aluno com maior risco, né? Os alunos com maior risco, com cor vermelha, depois tem o cara com cor amarela, depois tem lá, nem sei se sobra o cara verde, né? Depende, hoje em dia tá difícil, mas tem lá a turminha do verde, que talvez nem apareça, ou aparece verde numa coisa, vermelho noutra e tal. Mas como é bem bolado, assim, sobe para o início da fila. Então, o coordenador, o operador, quem quer que seja, vai olhar o cara que tem o maior risco de evadir logo no começo, que era uma dificuldade que a gente tinha, porque você tem que ligar para 100, eu começo a ligar a esmo, eu vou pegar um cara que só faltou, eu vou pegar um cara que deixou de entregar um exercício, mas ele sempre foi um bom aluno, porque viajou, e vou deixar aquele cara que está pensando, será que eu desisto hoje, amanhã ou daqui a pouco, né? Eu tenho que pegar esse cara nessa hora, né? Tá? E que você bem informou também, antes as escolas têm lá um esquema de requerimento para quem quer cancelar, então o cara entra com requerimento, aí isso entra numa fila do coordenador para um dia, então ele atender um cara que não existe mais, porque nesse período todo o cara está pedindo para ir embora, se você não atender ele na mesma hora e conseguir fazer a reversão, você não faz mais, né? Como você disse, mudou tudo nessa época, então a gente precisa ser muito mais rápido, muito mais junto com o aluno, e essas condições, você fala o NPS, né? Professor de faculdade nenhuma mais avançada pode ouvir falar nisso. Principalmente os mais velhos, que ela fala, pô, eu dou uma puta aula, agora você tem que esse negócio de NPS, pô, puta, que porra de NPS é essa? O que eu tenho, né? O que eu faço e tal. Então, tem uma coisa muito bacana, o pessoal, os gestores de célula da escola da educação básica tem falado uma coisa bacana. Olha, é tão importante a gente entender se o cara é promotor ou detrator da instituição, que se vem uma crítica de que o professor está barbudo e mal penteado, o professor vai receber um toque, vai ganhar um pente, um negócio de fazer a barba, e fala, faz a barba, se penteia, porque isso é importante hoje, né? É muito importante, senão o cara descola, né, e não fica na sua organização, né, tá? Legal. E a outra questão que você colocou, que é o indicador de mercado, como é que o cara está na carreira dele, se ele está empregado, se ele está empregado na área, justamente eu estou medindo se eu já estou entregando o que eu combinei com o aluno. A gente que trabalha com classe CD pega muita gente que já está no mercado de trabalho, um subemprego, uma coisa mais ou menos, e ele quer melhorar. Então, eu tenho que acompanhar a trajetória dele e empurrar a carreira dele para cima. Né? Perfeito. Bem legal. Muito bom. Ô, Rui, só para concluir, porque você falou, olha, a gente não tem só nível superior, a gente tem colégio também, e vocês têm editora, né? Uhum. Editora. Sistema de ensino. Eu só queria que você, na tua visão, porque você tem que ter a visão global, você como CEO, e a gente tem feito um trabalho de entregar para o CEO a visão consolidada do grupo como um todo e facilmente ele poder navegar pelos dados segregados. Só para a gente concluir, porque a gente já avançou bastante no nosso bate-papo, não queria tomar tão mais do teu tempo. Eu fico aqui até amanhã falando. Então, um prazer. Como que você tem visto isso? Se isso tem atendido, porque eu acho isso bastante importante, né? Você ter a visão. Inclusive com proatividade, né? Que a gente entrou agora de disparar alertas, disparar e-mails, né?
Eu acho que essa parte aí estava faltando, mais até por minha iniciativa, né? Que como eu estou fazendo a passagem, né, de geração dentro da escola, estou querendo que as pessoas usem o BA mais do que eu até, mas eu não posso esquecer do exemplo, né? Então eu acho que tem uma parte minha aqui que precisa utilizar mais, né? A gente está até conversando também para se adequar aos ambientes que a gente usa, o iPhone, o iPad, né? A gente está até reformulando isso para não me obrigar a entrar lá num notebook ou num computador que nem tem aqui onde eu estou morando hoje, né? Nem uso esse tipo de device, né? Então, eu acho que tem um pouco a minha parte, mas eu volto a dizer para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, se o CEO não quiser implantar, ninguém vai implantar. Ele tem que ser o primeiro a querer implantar isso. Segundo, o time de alta direção tem que estar todo envolvido para acontecer, né? Porque senão você começa a produzir um problema dentro da tua organização. E terceiro, tem que usar, né? E o que eu achei mais bacana agora é que vocês começaram a ser proativos. Bom, eu vou mandar um alerta com os dados principais. Aquilo tem ajudado pra caramba. Eu entro lá, vejo que a receita líquida está muito baixa, vou atrás da informação, eu vejo que o número de alunos não avança, não cresce, ou está diminuindo, né? Isso tem ajudado bastante, esses alertas que vocês estão desenvolvendo. E esse tipo de indicador é muito usado na educação superior. A educação básica está indo para o mesmo caminho, né? Tem grupos consolidando. Então, a turma da educação básica é mais importante ainda, né? Se aproprie do nosso centro de inteligência, né? Que você consegue implantar de uma forma bem mais simples, né? Eu acho que também eu tenho conversado bastante com você da gente ver se a gente consegue montar uma coisa mais lean, mais enxuta, que já entrega o que interessa para a organização, né? Sem dúvida, faz todo sentido para colégio, porque se a gente olha ensino superior, a gente tem um time só de gestão de permanência, um time só do acadêmico. Já colégios costumam ser a administração enxuta de fato, e teoricamente, um gestor de mais alto nível não deveria lidar com mais do que 9 indicadores. Sim. O pessoal de coordenação não deveria lidar com mais do que 6, e o pessoal de supervisão não deveria lidar com mais do que 3. Então, esse desenho do Lean é fantástico e está motivando bastante a gente mesmo, para tentar ajudar os colégios. Quando você falou de gestão de permanência, eu lembrei que quando eu estava à frente de uma instituição, a gente trouxe um ministro da educação para falar, e ele... À época, isso foi em 99, 2000, ele já estava preocupado com evasão de alunos e ele deu exemplo de uma indústria que sobreviveria se você coloca a matéria-prima aqui e na ponta você perde 1/4, 1/3 ou mais de matéria-prima. Aquilo foi estranho aos ouvidos da área acadêmica comparar um ser humano com matéria-prima. A academia não gosta disso. Mas, na verdade, que indústria, né, sobrevive a isso? Não dá. Você tem um desperdício muito grande da matéria-prima que ingressa. Então, a gente vem convivendo com isso desde sempre na área de educação, né? E tem uma coisa, né, Micali, que é assim, pô, se a missão da gente é o cara que entra na instituição, você levar ele para o sucesso, da capacitação dele, para ele se dar bem na vida e tudo, cara, então é bastante frustrante você trabalhar com esses números e entender que você não ajudou o cara aí, ele se perdeu no meio do caminho, né? Muito ruim. Sem dúvida. E a parte financeira alimenta o ciclo virtuoso, né? Sim. Você tendo dinheiro em caixa, você pode investir em qualidade de educação, num atendimento especial para quem está com dificuldade e promover esse bem da sociedade como um todo, né? Que é o sonho de quem está na educação, né? Eu acho assim que a gente precisa ter essa parte financeira equilibrada, porque se você não tem, por exemplo, num momento de crise como essa, você já era, como tem vários colegas nossos que desistiram, largaram o lápis, né? Eles já estavam mais ou menos, veio essa crise toda, eles conseguiram segurar. E tem um monte de gente que depende da gente, né? Não só os próprios colaboradores, como os alunos, os pais, né? A turma toda que está nesse ecossistema de tentar se virar e fazer esse Brasil funcionar. É isso aí. Com vontade, né? Tá joia, Rui. Então eu queria te agradecer de novo pela disponibilidade de tempo e por compartilhar com a gente. Foi muito bacana mesmo.
espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo. Para mim foi bastante. Para mim também foi muito bom, porque quando a gente fala, né, a gente consegue entender tudo que já aconteceu, né, reanima, né, a intenção de continuar trabalhando melhor. Legal, tá bom, obrigado. Foi. Grande abraço. Valeu, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Conta comigo, tchau, tchau. Obrigado. É recíproco.